começar a falar sobre a dificuldade número 1, que é não saber o que escrever. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa escrever. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, a câmera também pode ficar aberta, se vocês quiserem, para a gente conversar. Coloquem as dificuldades de vocês para evitar que a gente fique com dúvida e não vá para frente. Muito bem. Onde alguém colocou a dificuldade número 1, que é não saber o que escrever. Por que isso acontece? Isso acontece só com quem está iniciando na questão de escrita de artigo de opinião? Não. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente acha que tudo tem que sair da nossa cabeça, pura e simplesmente inédito, algo que ninguém falou. Então, isso não é verdade, nada é realmente novo. Tudo partiu de um princípio já existente. Então, escrita, a gente tem que ter conhecimento do que outras pessoas pensam para que a gente possa formar a nossa própria opinião. Tanto que uma pessoa que tem um grupo de amigos que debatem ideias, geralmente ele consegue desenvolver um senso crítico muito bom. Por quê? Porque ele começa a pensar sobre aquilo que os amigos falam e aí ele cria a própria opinião. Às vezes ele concorda, às vezes ele discorda, mas é preciso confrontar ideias para que possa criar um posicionamento. Posicionamento é o que você pensa sobre isso. Você concorda, você discorda, tá? E 3, 4 opções aqui que eu coloquei para vocês dei o assunto para vocês fazerem a redação, né? Superexposição na mídia. Então, o que vocês vão fazer sobre esse assunto? Eu nunca ouvi nem falar sobre isso. Se você for escrever, você vai ter dificuldade para poder colocar ideias no papel. Então, o que você precisa? Você precisa selecionar ideias de outras pessoas para poder criar a sua, certo? Então, aí a ideia é pesquisar em 3 fontes, sites, blogs, vídeos, jornais, tá? Ou seja, lá no YouTube, no Google, em alguns outros sites, no Google mesmo, vocês vão encontrar muita coisa sobre esse determinado assunto. É só abrir o Google lá, digitar as palavras-chave. Se você colocar, por exemplo, eu pedi para vocês fazerem a redação a respeito de a superexposição. Deixa eu lembrar o título aqui. Estou abrindo uma das redações de vocês. Efeitos da superexposição aos recursos digitais e à internet. Deixa eu escrever esse tema aqui. Tema: efeitos da superexposição aos recursos digitais e à internet. Se você pegar esse tema e digitar ele completinho lá no Google, vai encontrar redações já com esse assunto. Você pode copiar essas redações? Não pode. Porque o que vai acontecer? Quando você copia a ideia do outro, você está fazendo plágio. E plágio é crime, né? Por exemplo, você vai fazer um vestibular, você vai fazer um Enem. O que eles vão fazer com a sua redação? Eles vão colocar a sua redação dentro de um aplicativo que vai encontrar ideias parecidas com as que você colocou no seu texto. Tanto que
Duas das redações que vocês fizeram, eu já identifiquei que houve cópia. Por que é tão fácil identificar que houve cópia? Porque a cópia, gente, ela é muito certinha. Alguém já estudou, alguém já escreveu essa ideia e ela está muito bem casadinha. E como o professor conhece o aluno, conhece a escrita do aluno, ele já sabe quando ele está fazendo cópia e quando ele está escrevendo pela própria capacidade. Porque a gente tem níveis de aprendizado e esses níveis de aprendizado vai mostrando em qual é que você está e quais degraus você está subindo, tá? Então, pesquisar pode? Pode. Pegar outras redações que falam sobre esse assunto? Pode? Pode. Mas o que vai acontecer quando você copiar esses assuntos? Você vai apenas copiar as informações de outra pessoa que você não sabe se é verídica, que você não sabe se realmente essa informação tem fundamento. Quando você vai pesquisar em sites, blogs, vídeos e jornais, você vai ter a referência desse lugar. Então, eu vou interromper esse compartilhamento e mostrar para vocês como fazer a pesquisa. Como fazer a pesquisa sem copiar. Agora, guia, janela. Tá. Aqui. Nós temos apenas mais 20 minutos de aula, mas vai ser bom porque vocês vão ver como que pode se fazer uma pesquisa sem cópia. Tá? Aí, ó, olha só o que eu vou falar para vocês. Vocês colocou aqui, efeito da superexposição, tá vendo? Ele já me dá o título completinho. Por quê? Porque esse tema a gente pega das redações anteriores, dos concursos ou do Enem anterior, para poder os alunos ir trabalhar com isso. Não é para copiar. Então, o que acontece? Você clica nesse tema, eles já vão te dar uma resposta pronta, tá? Então, o que acontece? Quando o professor faz isso, ele mandou fazer a redação, e aí o aluno simplesmente foi lá na internet e copiou essa redação, acontece de o professor já saber que o aluno copiou, então ele não aprendeu. Na hora da prova, do Enem, do concurso, do vestibular, vocês irão ter essa oportunidade de pesquisar na internet? Não terão. Então, qual é o motivo que a pesquisa é importante? Para você conhecer o assunto e começar a formar um banco de dados. Então, tem aqui, ó, uma redação. Eu vi essa informação, 15 minutos de fama na redação de vocês. Vi também sobre excesso de informações pessoais em perfis da internet, tá? Crimes virtuais, vi sobre esse assunto também. Conscientização, a proposta, né? Ação conjunta, não colocaram, vocês não colocaram essa etapa aqui. Alguns parou, algumas de vocês, 2 redações, uma delas, na hora da conclusão, emendou com o desenvolvimento, e na hora da conclusão, uma outra pegou e parou no meio da frase, ficando a frase sem sentido, o que, né, compromete o raciocínio lógico. Então, o que acontece? Como que se faz uma pesquisa? Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, e aí, nessa redação, ele fala o quê? Ó? Desde a sua criação, em 1989,
A internet proporcionou o acesso à informação e possibilidade de se conectar com aqueles que estão distantes. Então, aqui está falando da criação da internet, 89. O Brasil, segundo dados da revista Forbes, é o maior usuário das redes sociais na América Latina. Essa é uma informação que vocês têm que conferir. Então, o que acontece? Sai dessa página e procura, assim, dados sobre a criação da internet no Brasil. Aqui vai sair um monte de informação. A internet no Brasil iniciou em 88, quando o Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado no Rio de Janeiro, conseguiu acesso à BitNet, através de uma conexão de 9.600 bits por segundo, estabelecida com a Universidade de Maryland. O que você faz? Você vai criar um arquivo, você seleciona, faz um Ctrl+C, se você estiver no computador. Agora eu estou mudando de guia para mim poder abrir um Google Docs. Abrir um Google Docs. Eu estou abrindo um Google Docs, mas vocês podem abrir, escrever no caderno de vocês, criando um banco de dados. Vocês vão abrir só uma matéria e escrever lá, banco de citações. Tem dúvida, quer falar alguma coisa, pode falar. Se tiver também, não estou ouvindo, Beatriz. Digita no chat. Só está dando um barulhinho, mas não está dando para entender. Digita no chat, que aí eu vou responder. Então, você criou um banco de citações aqui, e vocês podem começar agora, no 9º ano, fazendo isso, porque o que acontece? Quando vocês forem fazer o Enem, vocês vão ter tanto conhecimento já para poder utilizar na redação de vocês, que vai ser muito fácil produzir redação. Então, eu venho num Ctrl+V aqui e eu coloco isso aqui. Ó. Agora, eu tenho que colocar dados de acesso. Dados de acesso. 2 pontinhos, e eu coloco a data de hoje. Hoje é 11 de agosto de 2021. Qual foi o site que tinha essa informação? Volto aqui e, esse site se chama oficinadanet.com.br. E aí eu digito oficinadanet.com.br. É onde eu encontrei esse dado. É claro que lá vai ter muito mais coisas. Se eu entrar aqui na linha deles, eu vou encontrar a história da internet. Tá? Olha só, o que eu peguei foi esse aqui. Mas vai ter, muito mais informações. Vai ter muito mais informações. O marco da internet é importantíssimo saber desse marco da internet. Tanto para vocês falar sobre a superexposição, tanto para falar sobre a manipulação do usuário, certo? Então, aqui tem várias informações importantes para que vocês possam usar na redação de vocês. Aí você me pergunta, mas, Cássia, eu vou colocar aqui o marco da internet, porque é uma coisa que eu posso utilizar em relação a vários assuntos voltados para tecnologia. Se vocês criam esse banco de dados, pode parecer complicado no início, mas só que quando você pega o hábito de fazer a pesquisa, né, fica muito mais fácil. Qual que é a outra palavra-chave lá do tema? Efeitos da superexposição aos recursos digitais e à internet. Podemos falar perigo das redes sociais, né? Vai que você vai abordar esse assunto. Então, você pode colocar perigo das redes sociais.
E aí você vai encontrar muita informação. Olha só, campanhas de ódio, assédio, exposição da intimidade, vai ter muitos assuntos falando sobre esses riscos. Aqui, ó, uma que fala direitinho do perigo, o perigo das redes sociais. Então, você pode copiar essa parte, Ctrl+C. E colo aqui, os perigos das redes sociais. Onde eu encontrei esse assunto? Nesse site aqui. Eu seleciono ele, Ctrl+C, e vou aqui, coloco Ctrl+V. Ctrl+V eu falo para copiar e Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar, tá? Quem está no computador. Gente, querem fazer alguma pergunta? Já fui em 2 sites. E aí agora eu vou num terceiro. Deixa eu ver de novo o tema aqui, para mim poder... Recursos digitais. Redes sociais tem a ver com a internet. Recursos digitais. Vamos ver aqui o que fala sobre superexposição. Ó, tá vendo? Tem essa parte aqui, ó, superexposição nas redes sociais. Tá vendo? Quais as consequências? O Google ele dá muitas informações sobre o assunto, então você não precisa copiar, você pode ir pesquisando cada link que ele te der. Olha aqui, ó, as consequências. Isso você pode usar lá no desenvolvimento. Ctrl+C. Vou copiar, vou escrever aqui as consequências. Quais as consequências da superexposição? E aí eu colo aquela informação. A justificativa também é uma boa. O que é exposição na internet? Olha como ele desmembra o assunto. O que é exposição na internet? Ó, vamos colocar aqui, porque quanto mais informações, o que é superexposição na internet? Copiei também. Pensamentos são expressos em questões pessoais, fundindo o espaço público e o privado. Uma viagem é expressada através de fotos e vídeos que podem desaparecer depois de 24 horas ou ficar expostos enquanto durar o perfil na rede social. Então, ó, eu tenho uma pergunta aqui, o que é superexposição, né? Tenho aqui qual a consequência da superexposição. Tenho aqui os perigos nas redes sociais. Tenho aqui também o marco da internet e quando iniciou a internet, criação da internet. Eu posso desenvolver uma redação utilizando essas informações. Eu não posso pegar esses textos que eu copiei e copiar na minha redação, na íntegra. Tá? Eu posso parafrasear. O que é parafrasear? Sabe quando alguém faz uma fofoca? Fofoqueiro adora parafrasear. Fofoca é a mesma coisa de parafrasear. Vou colocar aqui. Olha só, o fofoqueiro vai falar de um amigo, ele não vai falar o nome, né? Isso não quer dizer que vocês não vão falar, mas como o assunto é objetivo, vocês têm que parafrasear para não ficar, né, copiado do colega. Ali está escrito as consequências da superexposição. Sequestro, clonagem de cartão, assédio moral, furtos, pedofilia e muito mais. Tá? Então, essas daí são as consequências. Eu preciso copiar esse texto? Não.
eu posso escrever um parágrafo da seguinte forma. Muita exposição na internet pode acabar de forma desagradável. Pois nem sempre estamos preparados para a sua consequência, vírgula, que é 2 pontos, aí eu posso colocar possíveis sequestros, ponto e vírgula, 2. Isso aqui se chama enumeração, tá? Toda vez que vocês vão enumerar as consequências de alguma coisa, as características de alguma coisa, ou vocês usam ponto e vírgula, ou vocês usam vírgula. Se não vai colocar ou A, B, C, você tem que colocar entre vírgulas para poder mostrar que são ideias sequenciais. Clonagem de cartão de crédito. Assédio moral. Furto. Pedofilia. Aí, em vez de colocar e muito mais, eu posso colocar dentre outros. Isso é o mesmo sentido de muito mais, etc. Para não ficar aquele muito de etc, etc, etc. Então, eu posso utilizar dentre outros e muito mais, etc e tal. E assim vai. Então, aqui eu fiz um parágrafo mostrando para vocês que eu coloquei a minha opinião, meu ponto de vista é desagradável. Outra forma de modalização do discurso que eu utilizei para mostrar a falta de preparação das pessoas com essa superexposição, né? É essa palavrinha estamos preparados, ou, no caso, um verbo onde indica a falta de preparação das pessoas. E isso aqui, gente, vocês construir uma redação não é chegar e sentar em 10 minutos seu texto está pronto. Você tem que ir lapidando a sua escrita. Você tem que ir procurando formas de criar uma argumentação própria, tá? Por exemplo, essa escrita aqui é uma autoria minha. Se o avaliador da sua redação, o professor da sua redação, for pesquisar a sua redação, ele vai perceber que, mesmo que eu pesquisei esse assunto aqui, eu não copiei ele na íntegra. Por quê? Porque eu coloquei minha opinião e coloquei as ideias que foi colocada nesse parágrafo, de uma forma organizada, de uma forma diferente. Então, o que esse pedacinho aqui de texto vai mostrar? Ela tem senso crítico, ela sabe usar, dominar a língua, utilizando enumeração, tá? E sabe, né, concordância, e assim vai. Então, eles vão utilizar como que você utiliza, eles vão avaliar, né, se vocês estão se preparando para vestibulares, para Enem, para concursos. Por que as pessoas, quando chega na época de fazer um concurso, um vestibular, um Enem, o que acontece? O que acontece? Eles têm que entrar em cursinho para aprender redação. Por quê? Não aprenderam no tempo certo. Ok? Então, acaba tendo problemas lá na frente, porque agora que é o momento, tá com a cabecinha limpinha, com a cabecinha livre, com a cabecinha fácil de criar raciocínio, aí vai, quando tá lá casado, com uma renca de filho,
aí tem que voltar a estudar, porque acha que o concurso vai te dar uma segurança maior em relação a emprego e renda. Beleza? Deixa eu ver aqui se nós temos alguma conversa. Então, essa aula foi sobre a questão da dificuldade para escrever. Através da pesquisa, essa dificuldade não se justificará mais. Você vai ter medo de escrever? Vai. Vai continuar tendo medo, porque é normal o ser humano, quando ele está em qualquer processo avaliatório, ele sentir um pouquinho de insegurança, ele sentir um pouquinho de medo, porque isso é normal, tá? O que não pode é, eu estou com medo, eu não vou fazer. Eu estou com medo, eu não vou continuar. Eu estou com medo, eu errei, né? Eu não falei aqui de quem foi a redação, que foi copiada lá da internet, bonitinha, mas só que aí, se a pessoa não quiser aprender, o que ele vai fazer? Ele simplesmente fala, a professora viu que eu copiei da internet, eu nem vou tentar mais fazer, porque essa forma que ela explicou é muito difícil. Eu não vou mais fazer. Vai ficar o resto da vida querendo fazer uma coisa e não vai fazer. Vai ficar paralisada com medo de aprender. Eu estou aqui exigindo que vocês façam corretamente? Não. Eu quero aqui que vocês aprendam. E eu estou aqui para ajudar vocês a aprender. Eu mostrei aqui. Vai valer, Karen. Vai valer, sim, claro. Foi uma primeira redação que mostrou o processo que vocês estão fazendo redação. Dá certo esse processo? Não dá. Porque chega lá na hora da avaliação de vocês, vai acontecer o quê? Vocês vão entrar em pânico porque eu não sei fazer redação, eu não tenho internet para me copiar e não aprendeu a desenvolver o seu pensamento crítico para criar uma redação do zero. Por quê? Até chegar à etapa de vocês fazer um Enem ou fazer um concurso ou um vestibular, vocês já fez redação de vários temas. E quando você faz esse tipo de pesquisa aqui, você aprendeu o que é superexposição na internet, você aprendeu as consequências dessa superexposição. Você, aqui também, nesse tema, você aprendeu sobre quais são os perigos das redes sociais. Você aprendeu que a internet no Brasil começou em 88, certo? Então, esses dados, quando você escreve, você nunca mais esquece. Porque toda vez que você vai fazer informação, você vai fazer redação, você coloca essas informações dentro do seu caderninho de anotação, que pode ser à mão, pode ser no computador ou no celular, mas também, né, pode ser no Google Docs, salva lá no seu e-mail e você não vai ter mais problema de não ter ideias do que falar. Quando você for fazer uma redação, você vai falar, aquele dado que eu anotei no meu banco de citações dá para mim poder utilizar nesse tema. Tá? Então, artigo de opinião, você vai utilizar dados reais. Dados reais. Não copiado de outras redações, mas copiados de sites que realmente atestam aquela veracidade. Tá? Que você sabe de onde você tirou e que aquilo é verdade. O que acontece muito nas redes sociais hoje? Fake news. O que é a fake news? É alguém inventar uma notícia a partir de uma opinião formada de outra pessoa. E notícia é formada através de fatos acontecidos. Fatos são coisas que acontecem. E eles criam um fato a partir da opinião formada de outra pessoa. Por que há essa polarização política no Brasil? Porque tem mídias que estão do lado de um partido e tem mídias que estão do outro lado. Quando algo faz desse lado aqui, a mídia de cá não noticia. Por quê?
não é do interesse dela. Se acontecer algo negativo desse lado, é do interesse desse lado aqui mostrar. Mas, se acontecer algo positivo desse lado aqui, esse lado não vai mostrar, porque não é do interesse. Tá bom? Então, as notícias trabalham muito nessa linha de falar, moldar a apresentação a partir do que eles acreditam. O que é importante para eles, eles vão noticiar. O que não é importante, eles não vão noticiar. Por isso que é importante a gente pesquisar em 3 ou mais fontes, tá bom? Bom, gente, ó, nossa aula finalizou por hoje. Já é 1h e 21 minutos. E aí, na próxima aula, eu quero outra redação, mas eu vou ver outro tema. Aí, na segunda, eu passo para vocês, ou no sábado agora. Tá bom? Feliz Dia do Estudante. Parabéns a vocês por estar aqui para aprender. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo que eu vou tirando conforme forem surgindo, tá bom? Então, por hoje é só. Vou interromper a gravação aqui e até mais para vocês. Tchau. Até. Até.